O milionário contratou uma grávida abandonada para sua mansão. Ela aceitou o trabalho, sem saber o que a esperava, mas um mistério estava prestes a ser revelado. Quando foi ao banheiro, algo chocante aconteceu. Se esta história te interessou, inscreva-se em nosso canal, não se esqueça de curtir este vídeo e nos diga de qual cidade você está nos assistindo. Vamos continuar. Sofia Martins encarava seu reflexo na vitrine da cafeteria, mal reconhecendo a jovem exausta que olhava de volta para ela. Sua mão instintivamente moveu-se para sua barriga em crescimento, agora visível sob seu suéter desgastado aos 5 meses de gravidez. O enjoo matinal finalmente havia passado, mas suas preocupações financeiras só pioravam. A pilha de contas, não pagas em seu minúsculo apartamento, continuava crescendo, e a paciência de seu senhorio estava se esgotando. O vento amargo do outono chicoteava pelas ruas de São Paulo, fazendo folhas caídas dançarem pela calçada. Sofia apertou seu casaco surrado ao redor de si, tentando afastar o frio. Ela havia caminhado por horas, parando em cada placa de "precisa-se de funcionário" que conseguia encontrar. Mas os olhos de cada potencial empregador haviam se demorado em sua barriga grávida antes de educadamente recusar sua candidatura. A cafeteria era sua última parada do dia, e ela nem podia se dar ao luxo de comprar uma xícara para se aquecer. Quando ela se virou para sair, um lampejo de papel branco na vitrine da padaria adjacente chamou sua atenção. O aviso era simples, mas promissor. Precisa-se de cuidador, posição com moradia inclusa, excelente remuneração, experiência, preferível mas não obrigatória, informações no interior. O coração de Sofia começou a acelerar. Uma posição com moradia resolveria sua crise habitacional, e o salário poderia ajudá-la a economizar o suficiente para a chegada do bebê. Sem permitir-se pensar muito sobre isso, ela empurrou a porta da padaria, o sino alegre anunciando sua entrada. A padeira idosa, Dona May, olhou por cima do balcão, seus olhos gentis enrugando-se nos cantos. "Posso ajudá-la, querida?" O aviso. "Na sua vitrine", Sofia começou, gesticulando em direção ao cartaz. "Poderia me contar mais sobre ele?" A expressão de Dona May mudou ligeiramente, tornando-se mais séria. "Ah, essa posição é para a mansão Albuquerque, no Morumbi. O Sr. Albuquerque precisa de cuidados em tempo integral." Ela pausou, estudando Sofia cuidadosamente. Vários outros tentaram, mas nenhum durou mais que alguns dias. Em vez de desencorajá-la, a informação apenas fortaleceu a determinação de Sofia. Ela não podia se dar ao luxo de deixar essa oportunidade escapar. "A senhora poderia me dar o endereço? Eu gostaria de me candidatar." Dona May hesitou antes de pegar um pedaço de papel. Enquanto escrevia as informações, ela falou baixinho. "O Sr. Albuquerque é desafiador. A casa é linda, mas solitária. Tem certeza de que quer seguir com isso?" Sofia pensou em seu apartamento vazio, no aviso de despejo colado em sua porta e no bebê crescendo dentro dela. "Tenho certeza", ela disse firmemente. O endereço a levou a uma parte de São Paulo que ela só havia visto em revistas. Elegantes mansões alinhavam as ruas, suas janelas brilhando sob o sol do fim da tarde. No final do quarteirão estava a mansão Albuquerque, seus portões de ferro e fachada imponente, um testemunho de dinheiro antigo e privacidade cuidadosamente guardada. O dedo de Sofia pairou sobre o botão do interfone por um momento antes de pressioná-lo, seu coração batendo forte. Uma voz nítida e profissional respondeu quase imediatamente. "Sim? Meu nome é Sofia Martins. Estou aqui a respeito da posição de cuidadora." Houve uma longa pausa e Sofia temeu que seria dispensada, sem nem mesmo uma chance de entrevistar. Finalmente a voz retornou. "Entre pelo portão lateral, siga o caminho até a entrada de serviço." O portão se abriu com um clique e Sofia seguiu pelo caminho sinuoso. Os jardins, embora impecavelmente mantidos, tinham um ar melancólico, como se fossem mais para exibição do que para diversão. A entrada de serviço se abriu antes que ela pudesse bater, revelando uma mulher alta e austera,
na casa dos 50 anos. Sou a senhora Helena, a governanta, ela disse, sua expressão ilegível. Siga-me. O senhor Albuquerque está esperando na biblioteca. Enquanto caminhavam pelos corredores sombrios da mansão, Sofia não pôde deixar de notar o contraste entre a riqueza óbvia e a sensação generalizada de negligência. Tudo estava limpo e caro, mas havia uma quietude no ar, como se a própria casa tivesse esquecido como respirar. As portas da biblioteca já estavam abertas quando chegaram. A luz da tarde filtrava através de pesadas cortinas, iluminando estantes de livros do chão ao teto e projetando longas sombras pelo tapete oriental. No centro da sala, sentado em uma cadeira de rodas ao lado de uma escrivaninha de mogno, estava Alexandre Albuquerque. Ele era mais jovem do que Sofia esperava, provavelmente no final dos 30 anos, com feições marcantes e cabelos escuros, com mechas grisalhas prematuras nas têmporas. Seus olhos, quando encontraram os dela, tinham um tom surpreendente de azul e completamente desprovidos de calor. Então, ele disse, sua voz carregando a borda refinada da alta sociedade paulistana: você é a mais recente candidata. Seu olhar percorreu sobre ela, demorando-se em sua barriga, grávida, antes de retornar ao seu rosto com ceticismo inegável. Quanto tempo você acha que vai durar? Sofia ergueu o queixo, enfrentando o olhar frio de Alexandre Albuquerque com determinação inabalável. O tempo que for necessário, Sr. Albuquerque, ela respondeu, sua voz firme apesar de seu coração acelerado. Um lampejo de algo, surpresa talvez, cruzou o rosto dele antes que a máscara de indiferença retornasse. A senhora Helena vai mostrar os termos de emprego, ele disse com desdém, virando sua cadeira de rodas em direção à janela. Presumindo que você ainda esteja interessada depois de lê-los. A governanta tirou um envelope grosso do bolso e entregou a Sofia. Os papéis dentro detalhavam um salário que fez seus olhos se arregalarem. Era mais do que ela jamais ganhara, o suficiente para garantir o futuro de seu bebê. A posição incluía uma suíte privativa na ala leste, benefícios médicos completos e o que parecia ser uma programação razoável de deveres. Sua principal responsabilidade será o cuidado pessoal do Sr. Albuquerque, explicou a Sra. Helena, seu tom seco e profissional. Isso inclui assistência com atividades diárias, acompanhá-lo a consultas médicas e garantir que ele mantenha sua rotina de fisioterapia. A posição é de 6 dias por semana, com um dia de folga a ser combinado, de acordo com a agenda do Sr. Albuquerque. Sofia assentiu, tentando absorver todas as informações enquanto mantinha sua compostura. Enquanto a Sra. Helena continuava listando deveres, a atenção de Sofia foi atraída para um livro encadernado em couro na mesa ao lado do Sr. Albuquerque. Sua lombada dizia Sombras da Alma, e algo sobre a maneira como ele havia se posicionado sugeria que o livro tinha um significado especial. Quando você pode começar? A pergunta do Sr. Albuquerque cortou o monólogo da Sra. Helena, surpreendendo ambas as mulheres. Amanhã, Sofia respondeu sem hesitação. Ela não podia se dar ao luxo de esperar mais, e algo lhe dizia que mostrar qualquer incerteza lhe custaria essa oportunidade. Ele virou sua cadeira de rodas para encará-la, estudando-a com aqueles olhos azuis penetrantes. Muito bem, a Sra. Helena vai mostrar seus aposentos. Espero você aqui às 7 da manhã amanhã. Ao saírem da biblioteca, Sofia vislumbrou o Sr. Albuquerque alcançando o livro encadernado em couro, seus dedos traçando sua lombada com um toque quase reverente. A ala leste era acessada por um longo corredor alinhado com pinturas do que Sofia supôs serem ancestrais Albuquerque. Seus rostos severos pareciam observar sua passagem com julgamento, como se questionassem seu direito de estar ali. A Sra. Helena parou em uma porta de madeira pesada, produzindo uma chave de seu chaveiro. Estes serão seus aposentos, ela disse, empurrando a porta para revelar uma sala de estar que levava a um quarto e banheiro privativo. Os móveis eram elegantes, mas simples, com grandes janelas com vista para o jardim. O Sr. Albuquerque exige pontualidade absoluta e atenção aos detalhes. Os últimos 5 cuidadores não entenderam isso. Confio que você será diferente.
Sofia reconheceu a pergunta pelo que era, tanto um aviso quanto um desafio. Entendo completamente, Sra. Helena. Não o decepcionarei. A expressão da governanta suavizou-se ligeiramente. Há mais uma coisa que você deve saber, ela disse, baixando a voz. Há um quarto no terceiro andar, no final do corredor norte. Está trancado e o Sr. Albuquerque nunca fala sobre ele. Não tente entrar nele. E não o mencione para ele, nunca. Antes que Sofia pudesse perguntar por quê, a Sra. Helena pressionou a chave em sua mão e virou-se para sair. O jantar é servido às 6 na sala de jantar pequena. O Sr. Albuquerque faz suas refeições sozinho, mas você é bem-vinda para se juntar à equipe na cozinha. Ela pausou na porta. E Senhorita Martins, o que quer que você faça, não deixe que ele a afaste. Ele vai tentar. Ele sempre tenta, mas talvez... Ela se interrompeu, balançando a cabeça. Não importa. Vejo você no jantar. Deixada sozinha, Sofia afundou na beira da cama, finalmente permitindo-se processar o turbilhão de eventos. O quarto era maior que seu apartamento inteiro e, pela primeira vez em meses, ela sentiu um vislumbre de esperança. Ela colocou a mão sobre a barriga, sentindo o movimento suave dentro. Nós vamos ficar bem, ela sussurrou. Eu prometo. À medida que a noite se aproximava, as sombras se alongavam pelo quarto e Sofia podia ouvir a velha casa se acomodando ao seu redor. Em algum lugar acima, tábuas do assoalho rangiam com passos e o som distante de um piano flutuava pelas paredes, bonito, mas melancólico, como tudo o mais na mansão Albuquerque. De pé em sua janela, observando o jardim desaparecer no crepúsculo, Sofia não conseguia afastar a sensação de que havia entrado em algo muito mais complexo do que um simples acordo de emprego. O quarto trancado, o livro misterioso, as paredes cuidadosamente mantidas do Sr. Albuquerque. Tudo sugeria segredos esperando para serem descobertos. Mas, por enquanto, ela tinha que se concentrar em provar seu valor. Amanhã seria seu primeiro teste real, e ela não podia se dar ao luxo de falhar. Não quando tudo o que ela e seu bebê precisavam dependia de seu sucesso nesta casa repleta de sombras. A primeira semana de Sofia na mansão Albuquerque se desenrolou como uma dança delicada ao redor de um parceiro relutante. Todas as manhãs, ela chegava à suíte do Sr. Albuquerque precisamente às 7, apenas para encontrá-lo já acordado, impecavelmente vestido e irradiando fria desaprovação. Suas habilidades de autossuficiência sugeriam que ele precisava de muito menos ajuda do que a posição implicava, mas ele se submetia à sua assistência com formalidade rígida. A rotina matinal tornou-se um balé silencioso de movimentos ensaiados. Ela o conduziria na cadeira de rodas até a sala de café da manhã, onde ele comeria moderadamente enquanto lia os jornais financeiros, mal reconhecendo sua presença. Depois, vinham os exercícios de fisioterapia, que ele executava com determinação, sombria, a mandíbula cerrada contra o que ela suspeitava ser uma dor considerável. Foi durante uma dessas sessões, exatamente 8 dias após sua chegada, que a primeira rachadura apareceu em sua fachada cuidadosamente mantida. Sofia estava ajudando-o com seus alongamentos de ombro quando notou que sua respiração estava ficando ofegante, seu rosto pálido de exaustão. Talvez devêssemos fazer uma pausa, ela sugeriu gentilmente. Não preciso do seu mimo, ele respondeu bruscamente, mas sua voz carecia de seu habitual tom cortante. Eu estava fazendo esses exercícios muito antes de você chegar. Sofia manteve-se firme. E você os fará muito depois que eu for embora, tenho certeza. Mas agora, você vai descansar por 5 minutos. Ela o conduziu até a janela, posicionando-o de modo que o sol da manhã aquecesse seu rosto. Ordens médicas. Ele olhou para ela com surpresa, claramente desacostumado a ser desafiado. Eu não sabia que você tinha formação médica, senhorita Martins. Não tenho, ela admitiu, ajustando as persianas para reduzir o brilho. Mas sei o suficiente sobre teimosia para reconhecer quando alguém está se esforçando demais. Para seu espanto, um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Teimosia, é?
E suponho que você não tenha experiência pessoal com essa característica particular? Absolutamente nenhuma. Ela respondeu com seriedade simulada, e por um breve momento seus olhos se encontraram em diversão compartilhada. O momento passou rapidamente, mas algo havia mudado. Durante suas sessões vespertinas na biblioteca, ela começou a notar pequenas mudanças em seu comportamento. Ele ocasionalmente pediria sua opinião sobre uma passagem do livro que estivesse lendo ou comentaria sobre o clima de uma maneira que convidava a uma resposta. Essas não eram exatamente conversas calorosas, mas estavam longe do silêncio glacial de seus primeiros dias. Foi durante uma dessas tardes que Sofia descobriu mais sobre o misterioso livro que parecia ter tanto significado para ele. Enquanto organizava alguns papéis em sua mesa, ela vislumbrou suas páginas. Não era apenas um livro qualquer. Era um diário manuscrito. Suas margens preenchidas com anotações em diferentes cores de tinta, como se alguém tivesse revisitado seu conteúdo muitas vezes ao longo dos anos. O Sr. Albuquerque notou que ela estava olhando e rapidamente fechou o diário, mas não antes que ela visse uma fotografia sendo usada como marcador. O canto dela mostrando o que parecia ser um jardim em plena floração. Os jardins devem ser lindos na primavera, ela disse cuidadosamente, testando as águas. A expressão dele escureceu. Eram. Ele conduziu-se até a janela, olhando para os canteiros de flores agora adormecidos. Tudo era diferente então. Sofia sentiu que estava pisando em terreno perigoso, mas algo a compeliu a continuar. Eles poderiam ser novamente. A estrutura ainda está lá. Os caminhos, as fontes, eles só precisam de cuidado e atenção. Como todo o resto neste mausoléu, sua voz era amarga. Algumas coisas é melhor deixar que desapareçam, senhorita Martins. Lembre-se disso. Mas Sofia não podia, não iria aceitar essa filosofia. Na manhã seguinte, ela chegou cedo e fez um desvio para o jardim antes de começar seus deveres. O ar estava fresco com a mordida do outono, mas ela podia ver o potencial sob o abandono. Tirando o pequeno caderno que carregava, ela começou a fazer listas. Plantas que precisavam de poda, bulbos que deveriam ser plantados antes do inverno, reparos necessários para os caminhos de pedra. Ela estava tão absorta em sua tarefa que não notou-a senhora Helena observando de uma janela do andar de cima, ou o modo como os olhos da governanta se moviam entre Sofia e o escritório escurecido do Sr. Albuquerque. Ela não viu as mãos da mulher mais velha se apertarem nas cortinas, ou o modo como ela rapidamente recuou quando a cadeira de rodas do Sr. Albuquerque apareceu no quarto. Mas ela notou mais tarde naquela manhã que o Sr. Albuquerque parecia distraído durante sua rotina habitual. Seus olhos continuavam se desviando para o jardim. E uma vez, quando ela o estava ajudando com seus exercícios, ela o pegou observando-a com uma expressão que não conseguia decifrar, como se ela fosse um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. Você estava no jardim esta manhã, ele disse finalmente, seu tom cuidadosamente neutro. Sim, ela admitiu, não vendo motivo para a negação. Espero que não se importe. Ele ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Então, quase baixo demais para ouvir, ele murmurou. Ela também amava jardins. Antes que Sofia pudesse perguntar quem era ela, a senhora Helena apareceu com uma mensagem sobre uma ligação de negócios urgente e o momento se foi. Mas enquanto Sofia o ajudava a navegar sua cadeira de rodas em direção ao seu escritório, ela não conseguia afastar a sensação de que havia vislumbrado algo importante. Uma pequena peça do quebra-cabeça que era Alexandre Albuquerque. À medida que outubro chegava ao fim, o tempo ficou significativamente mais frio, levando todos para dentro da vasta mansão. A intimidade forçada dos espaços compartilhados começou a desgastar as fronteiras cuidadosamente estabelecidas da casa. Sofia se viu cada vez mais consciente das correntes de tensão que corriam sob a superfície das rotinas diárias. A senhora, Helena em particular, parecia observá-la com crescente desconforto.
A distância profissional inicial da governanta havia se transformado em algo mais complexo, uma mistura de preocupação e o que Sofia só podia interpretar como advertência. Ela frequentemente aparecia de repente, quando Sofia e o Sr. Albuquerque estavam conversando, interrompendo com perguntas desnecessárias sobre assuntos domésticos. Uma noite, enquanto Sofia estava se preparando para encerrar seu turno, ela ouviu uma conversa acalorada, vinda do escritório do Sr. Albuquerque. A porta estava ligeiramente entreaberta e, embora soubesse que não deveria escutar, a intensidade das vozes chamou sua atenção. "Você está se apegando demais", a senhora Helena estava dizendo, sua voz geralmente composta tremendo de emoção. "Já vi isso acontecer antes, Alexandre. Não vou ficar de braços cruzados e assistir isso destruir você novamente. Essa decisão não cabe a você, Margarida." Seu tom era frio, mas havia uma corrente subjacente de algo mais. Dor, talvez, ou medo. Você tem sido mais do que uma governanta para esta família, mas não ultrapasse seus limites. Alguém precisa protegê-lo. Depois do que aconteceu com Isabel. Chega! A ordem afiada foi seguida pelo som de algo pesado batendo na mesa. "Saia, agora!" Sofia rapidamente se afastou da porta, sua mente acelerada. Isabel. Seria ela a misteriosa ela que amava jardins? Antes que pudesse processar essa nova informação, a senhora Helena saiu do escritório, seu rosto corado e olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Ela parou abruptamente ao ver Sofia. "Quanto você ouviu?" a governanta exigiu. "Nada, claramente." Sofia mentiu, protegendo a dignidade de ambas. "Eu só estava terminando o dia." A senhora Helena estudou seu rosto por um longo momento antes de falar. "Tenha cuidado, senhorita Martins. Esta casa tem um jeito de atrair as pessoas, fazendo-as pensar que podem consertar o que está quebrado. Mas algumas quebras não podem ser reparadas e alguns segredos é melhor deixar enterrados." O aviso ficou com Sofia naquela noite, misturando-se com seus sonhos. Ela acordou várias vezes, pensando ter ouvido passos no corredor fora de seu quarto, apenas para não encontrar nada além do luar e sombras quando verificou. Na manhã seguinte, ela chegou à suíte do Sr. Albuquerque para encontrá-lo já vestido e agitado. "Nós vamos sair", ele anunciou sem preâmbulo. "Tenho uma consulta com o Dr. Ricardo." Sofia verificou sua agenda confusa. "Não há nada anotado para hoje." "Foi arranjado ontem à noite." A senhora Helena geralmente cuida dessas viagens, mas ela está indisposta esta manhã. A viagem até o centro de São Paulo foi tensa com palavras não ditas. O Sr. Albuquerque olhava pela janela do carro especialmente equipado, seu perfil nítido contra o céu cinzento de novembro. Sofia se concentrou em navegar pelas ruas cada vez mais movimentadas, tentando ignorar o peso do que quer que tivesse causado essa mudança repentina na rotina. O consultório do Dr. Ricardo ficava em um moderno edifício médico perto do hospital, das clínicas. Enquanto esperavam na área de recepção, Sofia notou as mãos do Sr. Albuquerque agarrando os braços de sua cadeira de rodas com tensão que embranquecia os nós dos dedos. "Gostaria que eu entrasse com você?" ela ofereceu baixinho. Ele parecia prestes a recusar, então hesitou. "Sim", ele disse finalmente, surpreendendo a ambos. "Eu acho... sim." A sala de exames do médico era quente e bem iluminada, com certificados cobrindo uma parede e uma grande janela com vista para a cidade na outra. O próprio Dr. Ricardo era um homem alto, avô com olhos gentis e maneiras suaves que, de alguma forma, tornavam sua competência óbvia mais tranquilizadora em vez de menos. "Alexandre", ele cumprimentou calorosamente antes de se virar para Sofia com sobrancelhas levantadas. "Minha nova cuidadora, senhorita Martins", explicou o Sr. Albuquerque. "Ela pode ficar." O que se seguiu foi diferente de qualquer consulta médica que Sofia havia testemunhado. O Dr. Ricardo começou pedindo ao Sr. Albuquerque que tentasse ficar de pé, apoiando-se entre barras paralelas. Para espanto de Sofia, ele conseguiu. Tremulamente, e com esforço óbvio, mas ele ficou de pé. "A função nervosa está melhorando", observou o Dr. Ricardo, fazendo anotações em sua ficha. "A paralisia nunca foi completa, como você sabe.
Com terapia continuada? Não importa, interrompeu o Sr. Albuquerque. Não vim aqui por falsas esperanças. A expressão do médico ficou severa. A esperança não é falsa só porque você tem medo de abraçá-la, Alexandre. Sua coluna não foi irreparavelmente danificada no acidente. Seus músculos atrofiaram pelo desuso, sim, mas o principal obstáculo para sua recuperação sempre foi psicológico, não físico. A mente de Sofia estava girando. O Sr. Albuquerque podia andar, ou pelo menos podia aprender a andar novamente. Por que ele escolheria permanecer na cadeira de rodas? Que tipo de trauma poderia fazer alguém rejeitar a possibilidade de recuperação? Na viagem de volta à mansão, ela lutou com a dúvida de abordar o assunto. Finalmente, quando viraram na estrada privada que levava à propriedade, ela reuniu sua coragem. Sr. Albuquerque, ela começou cuidadosamente. O que o Dr. Ricardo disse não é da sua conta. Ele interrompeu bruscamente. Mas então, silenciosamente. Por favor, senhorita Martins, hoje não. Ela assentiu, respeitando seu pedido, mas sua mente estava trabalhando a todo vapor. As peças estavam começando a formar um padrão. O quarto trancado no andar de cima, a misteriosa Isabel, o autoaprisionamento em uma cadeira de rodas que ele não precisava totalmente. Algo aconteceu nesta casa. Algo que quebrou mais do que apenas ossos. A revelação sobre a condição do Sr. Albuquerque mudou algo na abordagem de Sofia aos seus deveres. Enquanto mantinha sua postura profissional, ela começou a procurar maneiras de desafiar gradualmente as limitações autoimpostas dele. Ela sugeria sessões de terapia ligeiramente mais longas ou propunha rotas alternativas pela mansão que exigiam mais esforço de sua parte. Ele notou, é claro, aqueles olhos azuis penetrantes não perdiam nada, mas, surpreendentemente, ele não se opôs. Foi durante uma dessas sessões de terapia estendidas que Sofia fez uma descoberta inesperada. Ela estava ajudando-o a alongar os braços quando uma onda de tontura a atingiu, um lembrete de sua gravidez avançada. Apoiando-se contra uma estante, ela acidentalmente derrubou vários livros no chão. Sinto muito. Ela se desculpou, rapidamente ajoelhando-se para recolhê-los. O bebê às vezes afeta meu equilíbrio. Você deveria ter mais cuidado, ele disse, mas seu tom continha preocupação em vez de crítica. Talvez devêssemos terminar mais cedo hoje. Estou bem, ela garantiu, empilhando os livros caídos. Quando alcançou o último, uma folha de papel escorregou de entre suas páginas. Uma partitura musical amarelada com a idade. O título dizia Clair de Lune, e havia anotações a lápis nas margens. A reação do Sr. Albuquerque foi imediata e visceral. Me dê isso, ele exigiu, sua voz afiada com pânico. Sofia entregou sem questionar, observando enquanto seus dedos tremiam ligeiramente ao dobrar o papel. Não tive intenção de bisbilhotar, ela disse suavemente. Ele pareceu murchar a raiva deixando-o tão rapidamente quanto havia chegado. Não, você não teve. Você nunca tem, não é? Ele estudou seu rosto por um momento antes de tomar o que parecia ser uma decisão difícil. Ajude-me até a sala de música. A sala de música era adjacente à biblioteca, mas Sofia nunca a vira sendo usada. Como todo o resto na mansão, era impecavelmente mantida, mas tinha um ar de abandono. Capas de poeira cobriam os móveis, e pesadas cortinas bloqueavam a maior parte da luz natural. No centro da sala estava um magnífico piano de cauda, sua superfície de ébano refletindo a luz tênue como água parada. O Sr. Albuquerque conduziu-se, até ele sua expressão distante. Isabel dava aulas de piano, ele disse baixinho passando os dedos pela tampa fechada. Ela acreditava que a música podia curar qualquer coisa, até mesmo a mim. Ele riu, mas o som não continha humor. Ela estava errada sobre isso, pelo menos. Sofia permaneceu em silêncio, sentindo que qualquer interrupção poderia quebrar este raro momento de abertura. Ela tocava esta peça todas as noites, exatamente quando o sol estava se pondo. Dizia que era sua maneira de dizer boa noite ao mundo. Sua mão apertou a partitura. Eu não abri este piano desde o acidente? Sofia aventurou-se gentilmente. Ele balançou a cabeça. Desde que ela partiu.
As palavras pareciam custar-lhe algo vital. Todos assumem que ela... Mas não. Ela partiu. Afastou-se de tudo o que havíamos construído juntos. E eu... Ele gesticulou para sua cadeira de rodas. Eu dei a ela a desculpa perfeita, não é? Sofia sentiu seu coração se contrair com a dor em sua voz. Sr. Albuquerque. Alexandre, ele interrompeu. Depois dessa confissão, você pode muito bem usar meu primeiro nome. Alexandre, ela emendou, o nome parecendo íntimo em sua língua. O que quer que tenha acontecido no passado, isso não define quem você é agora. Ele se virou para olhá-la, realmente olhá-la, como se a visse claramente pela primeira vez. Não define. Olhe para mim, Sofia. Eu transformei esta casa em um mausoléu. Eu escolhi permanecer nesta cadeira em vez de enfrentar a possibilidade de ficar em pé por conta própria. Eu afastei todos que tentaram ajudar porque era mais fácil do que arriscar outro abandono. Mas você deixou que eu ficasse, ela apontou. Sim, ele concordou suavemente. Eu deixei. Deus me ajude. Eu deixei. O momento se estendeu entre eles, carregado de possibilidades não ditas. Sofia tornou-se intensamente consciente de quão próximos estavam, de como a luz tênue suavizava suas feições, fazendo-o parecer mais jovem, mais vulnerável. Um estrondo alto de algum lugar no andar, de cima, quebrou o momento. Ambos pularam, e Sofia instintivamente colocou uma mão na barriga, o bebê escolhendo aquele momento para chutar com força. Alexandre notou o gesto. Você está bem? Sim, ele só está muito ativo hoje. Ela sorriu, então percebeu seu deslize. Eu não ia contar a ninguém ainda, mas... É um menino. Algo cintilou em seus olhos. Saudade? Arrependimento? Antes que ela pudesse identificá-lo, a senhora Helena apareceu na porta, seu rosto tenso de preocupação. Sr. Albuquerque, há uma ligação urgente de seus advogados. Ela anunciou lançando um olhar significativo para Sofia. Assuntos comerciais privados. Enquanto Sofia o conduzia para fora da sala de música, ela poderia jurar que ouviu a nota mais fraca do piano, como se alguém tivesse pressionado suavemente uma tecla. Mas quando olhou para trás, a sala estava vazia, o piano ainda envolto em sua capa de poeira, guardando seus segredos como todo o resto na mansão Albuquerque. Novembro trouxe escuridão precoce e os primeiros indícios de inverno para a mansão Albuquerque. Os jardins que Sofia havia estudado agora estavam cobertos de geada todas as manhãs, os galhos nus das árvores projetando sombras complexas pelo chão congelado. Dentro, a atmosfera havia mudado sutilmente desde o dia na sala de música. As paredes de Alexandre haviam começado a rachar, revelando vislumbres do homem sob a fachada cuidadosamente mantida. Suas sessões de terapia assumiram uma qualidade diferente, menos clínica e mais colaborativa. Ele começou a compartilhar pequenos detalhes sobre sua vida, sua infância na mansão, seus anos na USP, seu trabalho na empresa de investimentos da família. Sofia também começou a se abrir, contando-lhe sobre seus sonhos de se tornar enfermeira antes que a vida tomasse um rumo inesperado. Você ainda poderia fazê-lo, sabe? Ele disse uma tarde enquanto trabalhavam em seus exercícios. Há excelentes programas de enfermagem em São Paulo. Uma vez que seu bebê nasça, é gentil da sua parte, ela respondeu, ajudando-o a alongar os músculos das costas, mas a realidade é um pouco mais complicada do que isso. Por causa de restrições financeiras, seu tom era cuidadoso, neutro. Existem bolsas de estudo, fundos educacionais... Por favor, não. Ela interrompeu gentilmente. Não posso aceitar caridade. Ele franziu a testa. Não seria caridade. Seria um investimento em alguém com potencial. Ele pausou, então acrescentou baixinho. Algo que Isabel me ensinou. Às vezes, ajudar os outros é uma maneira de ajudar a si mesmo. Antes que Sofia pudesse responder, uma batida na porta anunciou a chegada da senhora Helena com a correspondência da tarde. A expressão da governanta estava preocupada enquanto entregava a Alexandre um envelope grosso. É da Moreira em Associados. Ela disse significativamente. O rosto de Alexandre endureceu ao abrir o envelope. Sofia começou a se desculpar, mas ele acenou para que ficasse. Fique,
Por favor, isso diz respeito a você, de certa forma. Ele examinou os documentos rapidamente, sua mandíbula se apertando. Eles o encontraram. Quem? Sofia perguntou, embora algo em seu estômago se contraísse com pressentimento. O pai do seu filho. A voz de Alexandre estava cuidadosamente controlada. Meus advogados têm tentado localizá-lo desde que você mencionou seu nome durante sua entrevista inicial de emprego. Parece que ele tem uma história bastante interessante com a empresa da minha família. Sofia sentiu o sangue drenar de seu rosto. Não entendo. Tiago Costa trabalhou em nosso escritório de Londres há 3 anos, explicou Alexandre, seus olhos nunca deixando os papéis. Ele foi demitido por tentar manipular registros da empresa. Agora ele está de volta a São Paulo e, aparentemente, ele tem feito indagações sobre você e sobre os investimentos Albuquerque. A sala pareceu inclinar-se ligeiramente. Sofia agarrou o encosto de uma cadeira, sua mente acelerada. Tiago havia desaparecido 6 meses atrás, deixando-a com nada além de um bilhete dizendo que não estava pronto para a paternidade. Ela nunca soubera que ele tinha alguma conexão com a família Albuquerque. Por quê? Ela conseguiu perguntar. Por que ele estaria fazendo perguntas? Porque ele está desesperado, interveio a senhora Helena, sua voz dura. E pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Margarida, Alexandre advertiu, mas a governanta continuou. Ela precisa saber, Alexandre. Se ele está de volta, se está fazendo perguntas, significa que está planejando algo. E dado seu histórico... Chega. A ordem de Alexandre foi quieta, mas firme. Ele se virou para Sofia, sua expressão suavizando. Vamos aumentar a segurança. Na propriedade. Você estará segura aqui. Eu deveria ir embora, disse Sofia, seus instintos protetores ativando-se. Não quero trazer problemas para sua casa. Esta é sua casa agora também. Ele respondeu com intensidade inesperada. Você e seu filho estão sob minha proteção. Não deixarei que ninguém machuque vocês. A convicção em sua voz fez o coração de Sofia pular uma batida. A senhora Helena fez um pequeno som, desaprovação, advertência, e pediu licença para sair da sala. Quando a porta se fechou atrás dela, Sofia se tornou consciente de quão íntima a atmosfera havia se tornado. Alexandre, ela começou não tendo certeza do que queria dizer. Por favor, ele interrompeu. Deixe-me ajudá-la, não por caridade, não por obrigação, mas porque... Ele hesitou, então pareceu reunir sua coragem. Porque de alguma forma, nestas últimas semanas, você se tornou importante para mim. Mais importante do que eu jamais esperava. A confissão pairou no ar entre eles, mudando tudo e nada ao mesmo tempo. Sofia sentiu lágrimas picar seus olhos, malditos hormônios da gravidez, e virou-se para escondê-las. Você me disse uma vez que algumas coisas é melhor deixar desvanecer, ela disse, olhando para os jardins cobertos de geada. Mas não acredito mais nisso. Às vezes, coisas que parecem desbotadas estão apenas esperando pelo momento certo para florescer novamente. Ela ouviu sua cadeira de rodas se aproximar, sentiu sua presença atrás dela. Sofia, ele disse suavemente, e algo na maneira como ele falou, seu nome fez seu coração acelerar. Olhe para mim. Ela se virou, encontrando-o muito mais perto do que esperava. Seus olhos azuis haviam perdido sua frieza, substituídos por algo quente e incerto e cheio de possibilidades. Sua mão alcançou a dela e ela se viu encontrando-o no meio do caminho. Mas antes que seus dedos pudessem se tocar, uma batida alta ecoou pela casa. A entrada principal, alguém à porta da frente. O momento se estilhaçou como cristal fino, deixando-os ambos sobressaltados e ligeiramente sem fôlego. Esse deve ser o Dr. Ricardo, disse Alexandre, sua voz áspera. Ele está vindo para revisar meu progresso. Sofia assentiu, a máscara, profissional voltando ao lugar mesmo, enquanto seu pulso continuava acelerado. Enquanto o ajudava a se preparar para a visita do médico, ela não conseguia afastar a sensação de que tudo estava prestes a mudar. Para melhor ou pior, ainda estava por ser visto. A primeira geada do inverno transformou a mansão Albuquerque
em algo saído de um conto de fadas, suas pedras escuras polvilhadas de branco, os jardins envolvidos em silêncio imaculado. Mas sob a superfície pacífica, as tensões estavam aumentando. A última visita do Dr. Ricardo havia deixado Alexandre em um estado contemplativo, mais determinado do que nunca a se esforçar na terapia. Sofia observava seu progresso com uma mistura de orgulho e preocupação, sabendo que cada passo físico para frente o forçava a confrontar suas barreiras emocionais. Em uma manhã particularmente fria, Sofia chegou para encontrar Alexandre, já na sala de terapia, agarrando as barras paralelas com determinação férrea. "Estou aqui desde o amanhecer", ele admitiu quando ela correu para seu lado. "Preciso provar a mim mesmo que posso fazer isso." "Você não tem nada a provar", ela disse firmemente, mas se posicionou para apoiá-lo de qualquer maneira, especialmente não às custas da sua segurança. Ele conseguiu dar 3 passos trêmulos antes que sua força se esgotasse. Sofia o segurou quando ele tropeçou, e de repente eles estavam pressionados juntos, seu peso apoiado entre o corpo dela e as barras. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Sofia podia sentir o coração dele acelerando contra seu peito, sua respiração entrecortada contra seu pescoço. "Eu te segurei", ela sussurrou, e o sentiu estremecer com suas palavras. "Segurou mesmo?" ele perguntou suavemente, e ela sabia que ele não estava mais falando sobre apoio físico. Antes que ela pudesse responder, a senhora Helena irrompeu na sala, seu rosto geralmente composto corado de agitação. "Senhor Albuquerque, você precisa ver isso imediatamente." Ela empurrou um jornal em direção a eles, forçando-os a se separarem. Sofia ajudou Alexandre a voltar para sua cadeira de rodas, tentando ignorar o calor persistente onde seus corpos, que a haviam se tocado. Ela observou seu rosto enquanto ele lia o que quer que fosse o artigo que havia perturbado tanto a senhora Helena, vendo a cor drenar de suas feições. "Chame o Sr. Peixoto ao telefone", ele ordenou à senhora Helena. "Diga a ele para implementar o protocolo 7 imediatamente." Ele se virou para Sofia, sua expressão grave. "E você também deveria ver isso." O artigo era da seção de negócios da Folha de São Paulo. Detalhava alegações de má conduta financeira nos investimentos Albuquerque, concentrando-se em supostas irregularidades na fundação beneficente da empresa. A fonte era anônima, mas o coração de Sofia afundou ao ler as citações. Elas só poderiam ter vindo de Tiago. "Ele está tentando prejudicar a reputação da empresa", explicou Alexandre, sua voz tensa com raiva controlada. "Essas alegações são falsas, mas quando provarmos isso, o dano ao preço de nossas ações e à confiança dos clientes já estará feito." "Mas por quê?" Sofia perguntou, embora já suspeitasse da resposta. "Alavancagem", disse a senhora Helena sombriamente. "Ele está criando uma crise para poder oferecer uma solução, seu silêncio em troca do que ele quiser." As mãos de Alexandre se apertaram nos apoios de braço de sua cadeira de rodas. "Ele não vai ter sucesso. Já lidei com ameaças piores ao legado desta família." "Alexandre", Sofia começou hesitante. "Sinto muito, se eu não tivesse vindo aqui..." "Não", ele interrompeu bruscamente. "Você não é responsável pelas ações dele." Sua expressão suavizou ao olhar para ela. "Além disso, se você não tivesse vindo aqui..." Ele parou, deixando a frase inacabada, mas carregada de significado. A senhora Helena limpou a garganta significativamente. "Os advogados estarão aqui dentro de 1 hora. Eles precisarão falar com você em particular." Quando Sofia fez menção de sair, Alexandre pegou sua mão. "Fique, por favor. O que quer que ele esteja planejando afeta você também." A manhã se dissolveu em um desfile de homens sérios em ternos caros, suas vozes subindo e descendo enquanto debatiam estratégias no escritório de Alexandre. Sofia sentou-se quieta em um canto, uma mão descansando em sua barriga crescente, ouvindo enquanto eles discutiam liminares, contraprocessos e estratégias de mídia. O Sr. Peixoto, o advogado principal de Alexandre, estava particularmente preocupado com as alegações sobre a fundação. "O momento é crucial", ele explicou. "Com o baile beneficente anual se aproximando, qualquer indício de impropriedade
poderia ser desastroso. O baile não pode ser adiado, insistiu a senhora Helena. É o principal evento de arrecadação de fundos da fundação. Cancelar apenas daria credibilidade a essas acusações. Então procederemos conforme planejado, decidiu Alexandre, mas com segurança aumentada. E Sofia? Ele se virou para ela, seus olhos intensos. Quero você lá. No baile? Ela perguntou surpresa. Não acho que seria apropriado. Sou sua funcionária e na minha condição? Você é muito mais do que uma funcionária, ele disse baixinho, fazendo com que vários advogados trocassem olhares significativos. E preciso de alguém em quem confio ao meu lado naquela noite. O modo como ele disse confio fez o coração de Sofia palpitar, mas ela se forçou a pensar de forma prática. Não tenho nada adequado para vestir em tal evento. Isso pode ser providenciado, interveio a senhora Helena, seu tom sugerindo que ela tinha opiniões sobre esse desenvolvimento, mas estava escolhendo não expressá-las. Enquanto os advogados começavam a sair, o senhor Peixoto ficou para trás. Há mais uma coisa que você deve saber, ele disse a Alexandre. O quarto trancado, ele está fazendo perguntas sobre ele. De alguma forma, ele sabe. Sofia observou o rosto de Alexandre ficar completamente imóvel, como um lago congelando. Aumente a segurança naquela ala, ele ordenou. Ninguém se aproxima daquele quarto sem minha permissão expressa. Depois que todos saíram, Sofia se viu, sozinha com Alexandre no escritório. A geada estava caindo mais pesadamente lá fora, criando um casulo de silêncio branco ao redor da mansão. O quarto, ela disse cuidadosamente, tem algo a ver com Isabel, não é? Ele ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Então, quase inaudível, tem tudo a ver com Isabel, e logo você precisará saber por quê. A semana anterior ao baile beneficente transformou a mansão Albuquerque em uma colmeia de atividade. Membros da equipe que Sofia mal tinha visto antes emergiram de vários cantos da casa, polindo prata, arrumando flores e transformando o grande salão de baile em algo saído de um sonho. Até mesmo a senhora Helena parecia ocupada demais para manter sua vigilância habitual sobre as interações de Sofia e Alexandre. 3 dias antes do evento, uma coleção de sacolas de roupas chegou da mais exclusiva boutique de São Paulo. A senhora Helena supervisionou enquanto elas eram levadas para o quarto de Sofia sua expressão ilegível. O senhor Albuquerque mandou selecionar estas especialmente, ela disse, ajudando Sofia a abrir o zíper da primeira sacola. Ele se lembrou de tudo o que você mencionou sobre suas cores e estilos preferidos, mesmo de passagem. Dentro havia um vestido azul meia-noite que tirou o fôlego de Sofia. O design era elegante, mas prático, modificado para acomodar sua gravidez enquanto a fazia se sentir bonita em vez de chamativa. As outras sacolas continham acessórios, um chale quente para a noite e até mesmo sapatos de salto baixo, sofisticados, mas confortáveis. É demais, Sofia protestou, passando os dedos pela seda. Talvez, concordou a senhora Helena, surpreendendo-a. Mas Alexandre sempre foi excessivo ao cuidar daqueles que importam para ele. Ela pausou, alisando uma ruga invisível do vestido. É isso que me preocupa. Sofia virou-se para encarar a governanta diretamente. Senhora Helena, por favor. Sei que está tentando protegê-lo, mas eu nunca intencionalmente machucá-lo. Não acredito que você faria. Os olhos da mulher mais velha estavam tristes, mas Isabel também não pretendia no início. O que realmente aconteceu com ela? Sofia perguntou suavemente. Todos falam ao redor do assunto, mas ninguém diz diretamente. A senhora Helena ficou quieta por um longo momento, aparentemente debatendo consigo mesma. Finalmente ela disse, não é minha história para contar, mas... Ela se moveu para fechar a porta, então continuou em voz mais baixa. O quarto trancado era o santuário privado deles. A sala de música de Isabel era para exibição, para dar aulas, mas aquele quarto era onde ela realmente tocava, onde passavam as noites juntos. Depois do acidente, depois que ela o deixou, ele o selou. Tudo ainda está exatamente como estava naquela última noite. Mas por que mantê-lo?
Por que não limpá-lo, fazer um novo começo? Por que ele está se punindo? Respondeu a senhora Helena. Por não ver os sinais, por não impedir o que aconteceu, por sobreviver quando ela parou abruptamente, pressionando os lábios juntos. Quando ela, o quê? Sofia pressionou, sentindo algo crucial na hesitação da governanta. Mas a senhora Helena balançou a cabeça. Pergunte a Alexandre. Ele precisa ser aquele a lhe contar. Apenas o que quer que ele lhe diga, lembre-se que as aparências podem ser enganosas. Até mesmo Isabel não era exatamente o que parecia. O aviso enigmático ficou com Sofia enquanto ela cumpria seus deveres naquele dia. Alexandre estava preso em reuniões intermináveis sobre a crise da fundação. Então, sua interação estava limitada a breves momentos entre suas ligações e conferências. Mas cada vez que seus olhos se encontravam, ela sentia o peso das palavras não ditas entre eles. Naquela noite, enquanto ela se preparava para terminar seu turno, Alexandre pediu que ela se juntasse a ele na biblioteca. Ele tinha praticado ficar de pé por períodos mais longos, e agora ele segurava a parte de trás de sua poltrona de couro favorita, de frente para a lareira. Você tem conversado com Margarida sobre Isabel, ele disse sem preâmbulo. Sofia não se incomodou em negar. Sim, eu preciso entender. Por quê? Porque ela ainda está aqui, Alexandre. Em cada sala, em cada decisão que você toma, em cada muro que você construiu ao seu redor, se eu vou... Ela hesitou, então se forçou a continuar. Se eu vou significar alguma coisa para você, preciso entender onde estou me metendo. Ele se virou para encará-la, seus movimentos mais fortes e confiantes do que ela jamais havia visto. E se entender mudar a forma como você me vê? Se a verdade fizer você querer partir, então essa seria minha escolha a fazer, ela disse firmemente. Mas você tem que me dar essa escolha. O rosto de Alexandre passou por uma série de emoções antes de se acomodar em resignação. Amanhã, ele disse finalmente. Depois da última reunião com a equipe de crise. Vou mostrar a você o quarto, contar tudo. Você merece saber antes do baile. Sofia assentiu, seu coração batendo com uma mistura de antecipação e medo. Quando ela se virou para sair, ele chamou seu nome. Sofia? Obrigado pelo presente. Ela franziu a testa confusa. Que presente? Escolha, ele disse simplesmente. Você é a primeira pessoa desde o acidente que realmente me deu isso. Naquela noite, Sofia ficou em sua janela, observando a garoa cair nas luzes de segurança que pontilhavam os terrenos. Em algum lugar na escuridão, ela sabia. Guardas extras patrulhavam, observando qualquer sinal de Tiago. O pensamento dele lá fora, tramando, deveria tê-la aterrorizado. Mas de alguma forma, dentro destas paredes, com a força tranquila de Alexandre ao seu lado, ela se sentia mais segura do que havia se sentido em meses. Seu bebê chutou, um movimento forte e saudável que a fez sorrir. Nós vamos ficar bem, ela sussurrou, ecoando suas palavras daquela primeira noite na mansão. Mas agora elas pareciam menos uma esperança desesperada e mais uma promessa. Amanhã traria revelações, para melhor ou pior. O quarto trancado entregaria seus segredos e com eles, talvez, a chave para o coração de Alexandre. Mas por esta noite, Sofia se permitiu sonhar com música e chuva e segundas chances, enquanto a mansão Albuquerque mantinha sua vigília ao seu redor, suas sombras suavizadas pela promessa do amanhecer. A manhã da revelação prometida amanheceu cinzenta e pesada com garoa. Sofia se viu movendo-se através de seus deveres com antecipação distraída, sua mente constantemente vagando para os mistérios que aguardavam no quarto trancado. Alexandre também parecia preocupado, suas respostas durante a terapia mais mecânicas do que o habitual. A reunião final da equipe de crise se estendeu até tarde da tarde. Quando finalmente terminou, Sofia encontrou Alexandre em seu escritório, olhando pela janela para a chuva que caía. Ele havia posicionado sua cadeira de rodas ao lado de sua mesa, mas estava de pé, uma mão apoiada no peitoril da janela. Tem certeza de que quer fazer isso hoje? Ela perguntou suavemente. Com o baile amanhã.
Tem que ser hoje, ele interrompeu, virando-se para encará-la. Preciso que você entenda tudo antes da noite de amanhã. Ele respirou fundo. Pegue a chave com Margarida. Vou encontrá-la. Lá em cima. Sofia encontrou a senhora Helena na cozinha, supervisionando os preparativos para o evento do dia seguinte. O rosto da governanta se contraiu quando Sofia explicou seu recado, mas ela retirou uma pesada chave de ferro de seu chaveiro sem protesto. Lembre-se do que eu disse. A senhora Helena advertiu enquanto a entregava. Sobre aparências. O terceiro, andar da mansão Albuquerque, estava estranhamente silencioso. Seus grossos tapetes abafando os passos de Sofia. Alexandre esperava no final do corredor norte, tendo tomado o elevador de serviço. Ele havia insistido em caminhar a distância final, usando uma bengala para apoio. A porta trancada era feita de madeira escura e envelhecida, sua maçaneta de latão opaca com o tempo. As mãos de Sofia tremeram ligeiramente ao inserir a chave. O mecanismo girou com surpreendente suavidade, como se tivesse sido bem mantido, apesar de anos sem uso. Espere, Alexandre disse quando ela começou a empurrar a porta para abri-la. Antes de entrarmos, você deve saber. Tudo neste quarto está exatamente como estava naquela noite. Não permiti que ninguém mudasse ou limpasse nada. Está preservado. Sofia assentiu, compreendendo o aviso em sua voz. Juntos, eles entraram no passado. O quarto era menor do que ela havia imaginado, mas primorosamente proporcionado. Grandes janelas davam para os jardins dos fundos, suas pesadas cortinas puxadas para revelar a chuva que caía. Um piano de meia, cauda dominava um canto, sua tampa fechada, partituras ainda arranjadas na estante. Móveis confortáveis criavam áreas de estar íntimas, e estantes alinhavam as paredes. Mas foram as fotografias que chamaram a atenção de Sofia. Dezenas delas, emolduradas profissionalmente, cobriam uma parede inteira. Elas contavam uma história. Um Alexandre mais jovem em pé, alto e confiante, seu braço em volta de uma mulher impressionante com cabelos a caju e olhos verdes. Isabel. O dia do casamento deles. Férias, momentos tranquilos em casa. Uma crônica de felicidade que fez o coração de Sofia doer. Ela era bonita, Sofia disse quietamente. Sim, Alexandre concordou, movendo-se para ficar ao lado dela. Por dentro e por fora. Ou assim, eu pensava. Ele cruzou até uma pequena escrivaninha, abrindo sua gaveta central com uma chave de seu bolso. Isto é o que eu preciso que você veja, ele disse, retirando uma pasta grossa. A verdade sobre Isabel. Sofia aceitou a pasta, acomodando-se em uma das poltronas para ler. Enquanto processava os documentos dentro, seus olhos se arregalaram com choque. Extratos bancários, relatórios de investigadores particulares, registros médicos. Eles pintavam um quadro, muito diferente de Isabel Albuquerque. Ela nunca esteve doente? Sofia perguntou, olhando para Alexandre. Ele balançou a cabeça sombriamente. A doença misteriosa que a mantinha em casa, exigindo cuidados constantes e medicação, uma fabricação. Ela estava desviando dinheiro da fundação, usando contas médicas falsas para encobrir seus rastros. Quando comecei a fazer perguntas sobre discrepâncias nas contas, Ele parou, seu aperto apertando em sua bengala. O acidente. Sofia incentivou gentilmente. Não foi acidente. Sua voz estava rouca. Ela adulterou os freios do meu carro. Os investigadores encontraram provas, mas tarde demais. Ela já havia desaparecido com milhões em fundos da fundação, deixando-me para enfrentar as consequências de suas ações. Sofia sentiu-se enjoada, mas seus ferimentos à cadeira de rodas eram reais, mas não tão graves quanto todos acreditavam. Eu os deixei pensar o pior, porque era mais fácil do que admitir a verdade, que eu havia sido completamente enganado por alguém em quem confiava absolutamente. Ele se moveu até o piano, seus dedos traçando sua superfície empoeirada. Este quarto, estas fotos, eles não estão preservados por amor ou luto. São um lembrete para nunca mais ser tão cego. Alexandre. Sofia levantou-se, movendo-se, para o lado dele. Você não pode se punir para sempre pela traição de outra pessoa. Não posso?
Ele se virou para ela, seus olhos intensos. Olhe para o que está acontecendo agora. Outra pessoa que deixei entrar em minha vida. Outra ameaça a tudo que construí. Eu não sou Isabel, Sofia disse firmemente. Não, ele concordou suavemente. Você não é nada como ela. É isso que me aterroriza. Sua mão alcançou, hesitando pouco antes de tocar seu rosto. Porque com ela eu fui um tolo por confiar, mas com você sou um tolo por não confiar. A admissão pairou no ar entre eles, carregada de possibilidade. O coração de Sofia estava batendo tão forte que ela tinha certeza que ele devia ouvi-lo. Lentamente, deliberadamente, ela fechou a distância entre eles, pressionando sua bochecha contra a palma da mão dele. A confiança tem que começar em algum lugar, ela sussurrou. Sua outra mão encontrou sua cintura, aproximando-a. Sofia podia sentir o leve tremor em seus músculos por ficar em pé por tanto tempo, mas ele não mostrava nenhum sinal de querer retirar-se para sua cadeira de rodas. Seus rostos estavam a centímetros de distância, sua respiração quente contra seus lábios. O bebê escolheu aquele momento para chutar com força, fazendo Sofia ofegar. A mão de Alexandre moveu-se para sua barriga, a admiração substituindo a escuridão em sua expressão enquanto ele sentia o movimento. Seu filho, ele disse baixinho. Ele é forte. Como a mãe dele, Sofia respondeu com um pequeno sorriso. Sim, os olhos de Alexandre encontraram os dela, cheios de uma emoção que ela não havia visto lá antes. Sofia, eu... Um estrondo repentino vindo do andar de baixo quebrou o momento. Ambos congelaram escutando. Vozes ecoaram pela escadaria, incluindo uma que fez o sangue de Sofia gelar. Tiago. Ele está aqui. Ela sussurrou, medo instintivo agarrando seu coração. O rosto de Alexandre endureceu com determinação. Fique atrás de mim, ele ordenou, alcançando seu telefone. Mas antes que pudesse chamar a segurança, a energia acabou, mergulhando a mansão Albuquerque na escuridão. A súbita escuridão parecia viva, pulsando com tensão e ameaças invisíveis. Os olhos de Sofia lutavam para se ajustar, distinguindo a silhueta de Alexandre contra a luz cinzenta fraca que vinha das janelas cheias de chuva. Apesar de sua postura prolongada, sua postura permanecia firme, protetora. O gerador de emergência deveria ligar, ele sussurrou, mas os segundos passaram e a mansão permaneceu escura. Ele deve ter encontrado uma maneira de desativá-lo. Passos ecoaram da escadaria, acompanhados pelo feixe de uma lanterna varrendo o corredor. Alexandre moveu-se rapidamente, surpreendendo Sofia com sua agilidade enquanto a guiava para trás do piano. Há um corredor de serviço atrás daquela estante, ele murmurou, seus lábios próximos à orelha dela. Ele leva à cozinha. Encontre. Margarida, saia da casa. Não vou deixar você, ela protestou. Sofia, sua mão encontrou a dela na escuridão, apertando suavemente. Passei anos fingindo ser mais fraco do que sou. Confie que sei o que estou fazendo. Antes que ela pudesse argumentar mais, a porta se abriu com força. Tiago estava na entrada, seu feixe de lanterna cortando a escuridão. Ele parecia diferente das memórias de Sofia, mais duro, desesperado, seu sorriso outrora charmoso transformado em algo cruel. Que doméstico! Ele zombou absorvendo a cena. O milionário aleijado e sua enfermeira grávida. Embora eu tenha ouvido que você não é tão indefeso quanto finge ser, Albuquerque. Saia da minha casa, Alexandre ordenou, sua voz fria com autoridade. A segurança já está a caminho. Tiago riu, mas havia uma ponta de histeria nisso. Não, não está. Seu sistema de segurança sofisticado está desativado, seus telefones estão bloqueados e esta tempestade cortou a estrada. É só nós tendo uma agradável conversa em família. Ele avançou mais para dentro do quarto, seu feixe de lanterna demorando-se na parede de fotografias. Que santuário você tem aqui. Isabel tinha um gosto melhor do que eu esperava. Uma pena como as coisas terminaram. Sofia viu Alexandre enrijecer. Como você sabe sobre Isabel? Ah, eu sei todos os tipos de coisas. O sorriso de Tiago se alargou. Segredos de família, escândalos da fundação, acidentes convenientes.
É incrível o que as pessoas lhe contam pelo preço certo. Isabel estava particularmente falante depois que a localizei. A revelação atingiu como um golpe físico. Alexandre deu um passo involuntário à frente. Você falou com ela? Recentemente, na verdade. Ela manda lembranças. Sugeriu que eu poderia encontrar algo interessante neste quarto. Algo que valesse a pena negociar. Não há nada aqui para você, disse Alexandre, mas Sofia notou seus olhos se voltarem brevemente para a escrivaninha. Tiago também notou. Não? Então você não se importará se eu der uma olhada por aí. Ele começou a se mover em direção à escrivaninha, mantendo a lanterna apontada para eles. Sofia sentiu o bebê chutar novamente, com mais força desta vez. O movimento pareceu clarear sua cabeça, focando seus pensamentos. Tiago estava entre eles e a porta, mas ele estava sozinho, e sua atenção estava dividida. Ela se lembrou das palavras de Alexandre. Passei anos fingindo ser mais fraco do que sou. Tomando uma decisão, ela derrubou uma pilha de livros. O estrondo fez Tiago girar em sua direção, o feixe da lanterna momentaneamente cegando-a. Mas, naquele instante de distração, Alexandre se moveu. Anos de fisioterapia haviam mantido seus músculos fortes, mesmo que ele escolhesse não usá-los. Agora, com tudo em jogo, ele cruzou o quarto em 3 passos rápidos. Tiago tentou virar-se, mas Alexandre já estava lá, agarrando seu braço e forçando a lanterna em direção ao teto. Sofia não esperou para ver mais. Ela correu para a estante que Alexandre havia mencionado, encontrando a trava oculta pelo tato. Enquanto o painel se abria, ela ouviu sons de luta atrás dela. Sofia, corra! Alexandre gritou. Em vez disso, ela tateou em seu bolso por seu telefone. Era inútil para chamadas com os sinais bloqueados, mas sua lanterna ainda funcionava. Virando-se, ela apontou o feixe diretamente nos olhos de Tiago. A luz repentina o fez tropeçar. Seu pé bateu no banco do piano, enviando-o contra a parede. De fotografias, molduras se quebraram ao redor dele enquanto caía. Alexandre não hesitou. Ele se moveu para o lado de Sofia, sua respiração pesada, mas sua postura firme. As escadas de serviço, ele orientou. Agora. Desta vez ela obedeceu, deixando que ele a guiasse para a passagem oculta. Atrás deles, podiam ouvir Tiago xingando, enquanto lutava para se levantar. O corredor estreito estava completamente escuro além da luz do telefone de Sofia. Eles desceram o mais rápido que ousaram, a mão de Alexandre firme em seu cotovelo, apoiando-a. A senhora Helena estará na cozinha, ele disse suavemente. Ela tem protocolos para emergências, mas Sofia... Ele a parou por um momento. Não importa o que aconteça, lembre-se do que lhe mostrei naquele quarto. Lembre-se da verdade. Alexandre, por favor. Sua voz era urgente. Preciso saber que você entende. Isabel, o acidente, a cadeira de rodas, tudo era sobre controle. Minha resposta à traição foi me fechar, construir muros. Mas você... Ele segurou seu rosto em suas mãos. Você me fez querer derrubá-los. Na luz fraca de seu telefone, os olhos dele brilhavam com emoção. Antes que Sofia pudesse responder, um estrondo ecoou de cima, seguido por passos correndo. Vá, Alexandre insistiu, dando-lhe um empurrão suave em direção às escadas. Vou detê-lo. Mas, confie em mim, ele disse simplesmente. Cansei de me esconder. Sofia hesitou por mais uma batida de coração, então esticou-se para pressionar um beijo rápido e feroz em seus lábios. Tenha cuidado, ela sussurrou, e então estava correndo escada abaixo, uma mão na barriga, a outra segurando seu telefone como um salva-vidas. Atrás dela, ouviu Alexandre subindo as escadas, seus passos seguros e decididos. Nenhum traço restava do homem que se escondera em uma cadeira de rodas. Em seu lugar estava alguém mais forte, alguém que finalmente encontrara algo pelo qual valia a pena lutar. Sofia irrompeu na cozinha para encontrar a senhora Helena já em movimento, sua compostura habitual substituída por urgência eficiente. A mulher mais velha havia reunido lanternas e estava dirigindo outros membros da equipe com autoridade tranquila. Senhorita Martins, ela correu para o lado de Sofia. Onde está Alexandre? Lá em cima. Sofia ofegou, recuperando o fôlego.
Ele está confrontando Tiago. Precisamos... Um estrondo trovejante vindo de cima a interrompeu, seguido pelo som de vidro quebrando. O rosto da senhora Helena endureceu com determinação. Williams, ela chamou. O zelador. O gerador reserva na ala leste, agora. Tiago o desativou, Sofia advertiu. O principal, sim. O sorriso da senhora Helena continha um toque de satisfação. Mas depois de Isabel, Alexandre instalou um segundo sistema. Um que não está em nenhuma planta. Como se fosse uma deixa, luzes de emergência piscaram, banhando a cozinha em um brilho azul fraco. A senhora Helena já estava se movendo, puxando um telefone de uma gaveta. O dispositivo de bloqueio só funciona em sinais celulares, ela explicou. O telefone fixo na sala blindada ainda funciona. A mente de Sofia corria. A polícia vai demorar muito neste tempo. Tiago poderia... Ela parou, sua mão voando para sua barriga quando uma dor aguda a atingiu. O bebê chutou com força, respondendo ao seu estresse. A senhora Helena notou imediatamente. Você precisa ficar calma. Pense em seu filho. Preciso ajudar Alexandre, Sofia insistiu. Tiago sabe sobre Isabel, sobre tudo. Ele está desesperado. E Alexandre? É mais forte do que você pensa, a senhora Helena completou. Ela estudou o rosto de Sofia por um momento, então tomou uma decisão. Há algo que você precisa ver. A governanta a levou a um pequeno escritório adjacente à cozinha. Dentro, monitores de segurança mostravam diferentes áreas da casa. A maioria estava escura, mas as luzes de emergência forneciam iluminação, suficiente para distinguir o que estava acontecendo. Em uma tela, Sofia podia ver o corredor do terceiro andar fora do quarto trancado. Alexandre estava em uma extremidade, sua postura confiante apesar da bengala que segurava. Tiago estava na outra, parecendo cada vez mais perturbado. Você não entende, Tiago estava dizendo, sua voz fina através dos alto-falantes. Isabel me prometeu uma parte. Disse que havia documentos naquele quarto provando sua reivindicação à fundação. Tudo o que preciso é parar de mentir. Alexandre o interrompeu. Isabel nunca teve uma reivindicação legítima. Ela era uma vigarista que se casou comigo por meu dinheiro e foi embora quando seu esquema desmoronou. Assim como você abandonou Sofia quando achou que ela não tinha nada a oferecer. O rosto de Tiago se contorceu de raiva. Não finja que se importa com ela. Você só está usando-a como Isabel usou você. Quando esse bebê nascer, você vai descartá-la também. Você está errado. A voz de Alexandre estava calma, certa. Sobretudo, não há documentos, Tiago. Isabel fez de você um tolo, assim como fez de mim. A única diferença é que eu aprendi com meu erro. Sofia observou enquanto Tiago avançava, balançando o que parecia ser um pedaço de moldura quebrada. Mas Alexandre estava pronto. Ele mudou seu peso, usando a bengala para desviar o golpe, enquanto se esquivava suavemente. Anos de fisioterapia haviam dado a ele mais força e controle do que Tiago esperava. Os dois homens lutaram, colidindo com as paredes enquanto disputavam o controle. O coração de Sofia estava em sua garganta, mas a mão da senhora Helena em seu braço a impedia de correr para ajudar. Observe, a governanta comandou suavemente. Em outro monitor, figuras estavam se movendo pelos terrenos cobertos de chuva. Equipes de segurança, respondendo ao chamado da senhora Helena. Eles estavam convergindo para a casa de várias direções. 1 minuto, a senhora Helena murmurou, contando regressivamente. 30 segundos. Acima delas, a luta havia se movido, de volta para o quarto trancado. Tiago tinha Alexandre preso contra a escrivaninha, alcançando a gaveta que continha os arquivos de Isabel. Mas Alexandre não estava mais resistindo. Em vez disso, ele estava sorrindo. Você quer a verdade sobre Isabel? Ele perguntou, sua voz firme apesar do aperto de Tiago. Olhe atrás de você. Tiago virou-se quando a energia voltou completamente, inundando o quarto com luz. Ele se viu encarando a parede de fotografias, ou o que restava dela. As molduras caídas haviam exposto o que estava escondido atrás delas. Um cofre,
sua porta entreaberta pelo impacto de sua queda anterior. Dentro havia pilhas de papéis, mas não o que Tiago esperava encontrar. Em vez disso, eram relatórios policiais, registros bancários internacionais e fotos de vigilância. Eles mostravam Isabel em diferentes cidades, diferentes disfarces, executando o mesmo golpe em outros homens ricos. Ela enganou a nós dois, Alexandre disse baixinho. Você nunca iria conseguir nada dela. O rosto de Tiago passou por uma série de emoções: choque, negação, raiva. Ele puxou o braço para trás, pronto para golpear, mas nunca teve a chance. A porta se abriu com força, enchendo o quarto com oficiais de segurança armados. De joelhos, eles ordenaram. Mãos onde possamos vê-las. Enquanto Tiago estava sendo algemado, Sofia finalmente se permitiu respirar. No monitor, ela observou Alexandre se endireitar, não mais precisando fingir fraqueza ou dor. Seus olhos procuraram pelo quarto até encontrarem a câmera mais próxima, e de alguma forma, ele pareceu olhar diretamente para ela através da tela. Vá até ele, a senhora Helena disse suavemente. Ele vai precisar de você agora. Sofia se virou para a governanta, a compreensão surgindo. Você sabia. Todo esse tempo sobre sua recuperação, sobre Isabel, você sabia de tudo. Alguém tinha que protegê-lo enquanto ele se curava, respondeu a senhora Helena. Não apenas seu corpo, mas seu coração. Ela sorriu, tocando a bochecha de Sofia gentilmente. Mas acho que esse trabalho pertence a outra pessoa agora. À distância, sirenes podiam ser ouvidas se aproximando da mansão. A tempestade estava começando a diminuir, e a primeira luz do amanhecer tocava o horizonte. Algo fundamental havia mudado na mansão Albuquerque, como se a própria casa estivesse despertando de um longo sono de inverno. Sofia colocou a mão sobre sua barriga, sentindo seu filho se mover sob sua palma. Hora de ajudar seu pai a enfrentar o dia. Ela sussurrou e dirigiu-se para as escadas. O rescaldo dos eventos da noite desenrolou-se como cenas de um sonho. Carros de polícia alinhavam-se na entrada da mansão, suas luzes pintando a chuva, em vermelho e azul alternados. Tiago foi levado algemado, sua bravata anterior substituída por um silêncio carrancudo. Depoimentos foram tomados, evidências foram coletadas e, gradualmente, o caos começou a diminuir. Sofia encontrou Alexandre, na biblioteca, em pé junto à janela enquanto o nascer do sol pintava o céu em tons de rosa e dourado. Ele havia recusado atendimento médico, além de uma verificação superficial, embora um hematoma estivesse escurecendo ao longo de sua mandíbula. Você deveria estar descansando, ela disse suavemente, vindo ficar ao lado dele. Já descansei. O suficiente. Ele se virou para encará-la, seus olhos intensos. Por anos tenho me escondido de tudo. Minha recuperação, meus sentimentos, a verdade sobre Isabel. Mas vendo você em perigo esta noite... Ele alcançou sua mão, entrelaçando seus dedos. Não pude mais me esconder. Entendo agora, Sofia disse. Por que você manteve o fingimento por tanto tempo? A cadeira de rodas, o isolamento, eram sua armadura. Sim. Seu polegar traçou padrões em sua palma. Depois da traição de Isabel, convenci-me de que parecer vulnerável era mais seguro do que realmente ser vulnerável. Se as pessoas pensassem que eu estava quebrado, não olhariam muito de perto, não esperariam muito. Mas você nunca esteve quebrado, ela apontou, apenas ferido. Uma ferida que finalmente está cicatrizando. Ele levou as mãos unidas aos lábios, pressionando um beijo em seus nós dos dedos. Graças a você. O bebê chutou, fazendo Sofia sorrir. Graças a nós dois, eu acho. Ele é realmente um pequeno lutador. A mão livre de Alexandre moveu-se para sua barriga, admiração espalhando-se por seu rosto enquanto ele sentia o movimento. Sofia, A chegada da senhora. Helena interrompeu o que ele estava prestes a dizer. Sinto muito, a governanta se desculpou. Mas os repórteres estão começando a chegar. A história sobre Tiago e a fundação está se espalhando. E o baile ainda vai acontecer. Alexandre completou firmemente. Na verdade, é mais importante do que nunca.
Ele se virou para Sofia. Você ainda será minha convidada? Não como minha funcionária, mas como... Sim, ela disse simplesmente, compreendendo tudo o que ele não estava dizendo ainda. As próximas horas passaram em um turbilhão de atividade. A equipe da mansão realizou milagres, apagando todos os sinais do drama da noite. Sofia recebeu um curso intensivo em lidar com a mídia da equipe de RP de Alexandre. Sem comentários, tornou-se sua nova frase favorita. No final da tarde, ela se encontrou em seu quarto, olhando para o vestido azul meia-noite disposto em sua cama. A senhora Helena havia insistido em ajudá-la a se preparar, cuidando de seu cabelo e maquiagem com surpreendente habilidade. Pronto, a governanta disse, ajustando os toques finais. Perfeita! Sofia mal se reconhecia no espelho. O vestido a fazia sentir-se elegante em vez de desajeitada, celebrando sua gravidez em vez de tentar escondê-la. Seu cabelo estava arrumado em um estilo sofisticado, e uma maquiagem sutil realçava seu brilho natural, senhora Helena. Ela disse hesitante. Sobre Isabel, está exatamente onde pertence, no passado. A voz da mulher mais velha era firme, mas gentil. Estava errada em compará-la com ela. Você trouxe vida de volta a esta casa, Sofia. Não apenas para Alexandre, mas para todos nós. Uma batida. Na porta revelou um oficial de segurança. Senhorita Martins, o senhor Albuquerque está esperando no saguão. O coração de Sofia saltou enquanto ela descia a escadaria principal. Alexandre estava no pé da escada, cortes e hematomas cuidadosamente disfarçados por maquiagem especializada. Seu smoking impecável. Mas foi sua expressão quando a viu que tirou o fôlego de Sofia. Um olhar de alegria tão pura e admiração que fez seus olhos se encherem de lágrimas. Nem ouse chorar, a senhora Helena advertiu de trás dela. Acabei de terminar sua maquiagem. O momento se desfez em risadas e de repente tudo parecia certo. A mansão estava se enchendo de convidados, música derramava-se do salão de baile e o ar estava carregado de possibilidades. Pronta? Alexandre perguntou, oferecendo seu braço. Sofia o aceitou, sentindo a força nele, não apenas física, mas emocional, a força de um homem que havia enfrentado seus demônios e escolhido dar um passo para a luz. Pronta, ela respondeu, e juntos, eles se viraram em direção ao salão de baile, onde centenas de convidados esperavam para ver Alexandre Albuquerque ficar de pé pela primeira vez em anos. Mas primeiro, ele tinha algo importante a dizer. Levando-a para um nicho tranquilo, ele segurou seu rosto em suas mãos. Sofia Martins, ele começou, sua voz cheia de emoção. Eu te amo, não porque você me ajudou a curar, mas porque você me mostrou que eu nunca estive realmente quebrado. O bebê chutou novamente, como que em aprovação, fazendo-os rir. E ali, no coração da casa que havia guardado tantos segredos, eles compartilharam seu primeiro beijo verdadeiro, não nascido do medo ou adrenalina, mas de esperança e promessa, e amanhã. A primavera chegou cedo à mansão Albuquerque naquele ano. Em março, os jardins com os quais Sofia havia sonhado durante aqueles dias frios de inverno estavam mostrando os primeiros sinais de renovação. Açafrões despontavam da terra aquecida e os galhos nus das árvores antigas brotavam tenros botões verdes. A transformação dos jardins espelhava as mudanças dentro da própria casa. As pesadas cortinas e a atmosfera sombria haviam desaparecido. A luz inundava os corredores antes escuros e, frequentemente, podia-se ouvir música flutuando do quarto anteriormente trancado, que fora transformado em um berçário luminoso. O baile beneficente havia marcado mais do que apenas a recuperação pública de Alexandre. Naquela noite, ele anunciou a criação da Fundação Novos Começos, dedicada a apoiar mães solteiras e seus filhos. A imprensa adorou a história. O milionário recluso encontrando amor e propósito, transformando um potencial escândalo em uma força para o bem. Sofia caminhava pelo jardim, uma mão descansando em sua barriga agora proeminente, a outra segurando um tablet exibindo os relatórios mais recentes da fundação.
A organização já havia ajudado dezenas de mulheres, fornecendo moradia, educação e treinamento profissional. Cada história de sucesso parecia uma vitória pessoal. Você deveria estar trabalhando aqui fora? A voz de Alexandre veio de trás dela. O médico disse para descansar. Ela se virou para encontrá-lo observando-a com uma mistura de amor e preocupação. Nos meses desde o baile, ele havia abraçado completamente sua recuperação, embora mantivesse a cadeira de rodas em seu escritório, não como uma muleta, mas como um lembrete de quão longe havia chegado. Estou bem, ela o assegurou. Além disso, seu filho parece gostar do jardim. Ele sempre fica mais ativo quando estamos aqui fora. Meu filho? Alexandre ergueu uma sobrancelha, movendo-se para abraçá-la. Pensei que tínhamos concordado que ele é definitivamente seu filho, quando está te mantendo acordada a noite toda. Conveniente, ela murmurou, inclinando-se em seu calor. Mas você terá que dividir a culpa em breve. O Dr. Mateus diz que ele pode chegar a qualquer momento. A mão de Alexandre juntou-se à dela em sua barriga, sentindo os fortes chutes de seu impaciente filho. Eles haviam decidido nomeá-lo Benjamin, significando filho da minha mão direita. Um testemunho de novos começos e força encontrada na cura. A senhora Helena apareceu no caminho do jardim, tentando esconder seu sorriso ao encontrá-los juntos. A governanta havia florescido em seu novo papel como diretora administrativa da fundação, sua eficiência natural perfeita para organizar seus trabalhos beneficentes em expansão. Os móveis do berçário chegaram, ela anunciou, e os decoradores estão prontos para começar sempre que vocês quiserem revisar os planos. Sofia e Alexandre trocaram olhares cúmplices. Eles haviam decidido incorporar elementos tanto da sala de música quanto do jardim no design do berçário, uma mistura de sua história compartilhada e esperanças futuras. Deveríamos entrar, disse Alexandre, notando Sofia reprimir um bocejo. Você precisa descansar antes da reunião do conselho da fundação amanhã. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Sofia parou para olhar a fachada da mansão. As austeras pedras que uma vez pareceram tão proibitivas, agora se sentiam protetoras como o abraço de uma família. Quão estranho que ela tivesse vindo aqui, desesperada e sozinha, apenas para encontrar tudo o que nunca soube que precisava. Pensamentos profundos? Alexandre perguntou suavemente. Apenas lembrando daquele primeiro dia, ela respondeu. Quando você me perguntou quanto tempo eu achava que duraria. Ele estremeceu ligeiramente com a lembrança. Eu estava tão determinado a afastar todos. Sorte que sou teimosa. Sorte que você é extraordinária, ele corrigiu, puxando-a para um beijo. Um chute forte de Benjamin fez ambos rirem, separando-se. Ele realmente ama os jardins, Sofia refletiu, assim como Isabel. O nome não carregava mais dor. Eles haviam feito as pazes com o passado, transformando a mágoa em sabedoria. O quarto secreto agora estava cheio de luz e promessa, sua escuridão banida pelo poder da verdade e do amor. Naquela noite, enquanto o pôr do sol pintava o céu em tons de rosa e dourado, Sofia sentou-se no assento da janela do berçário, enquanto Alexandre tocava piano, uma canção de ninar para seu filho ainda não nascido. A senhora Helena trouxe-lhes chá, sua presença calorosa e familiar. As últimas contas de Isabel foram rastreadas, ela informou-os silenciosamente. Os advogados da fundação recuperaram a maior parte dos fundos roubados. Alexandre assentiu, seus dedos nunca vacilando nas teclas. Adicione-os ao fundo da Novos Começos. Que algo bom venha de tudo isso. Sofia sentiu lágrimas picar seus olhos, malditos hormônios da gravidez, com a perfeita justeza disso. Era assim que a cura realmente funcionava, não esquecendo o passado, mas transformando-o em algo belo. Eu te amo, ela disse simplesmente. O tocar de Alexandre suavizou enquanto ele sorria para ela. E eu amo vocês, vocês dois. Seus olhos continham o futuro neles, brilhantes com possibilidades. Bem-vindos ao lar. E era lar, não apenas para eles, mas para todos que sua história tocaria através do trabalho da fundação. Um lugar de segundas chances e novos começos.
onde o amor poderia curar as feridas mais profundas e a esperança poderia transformar os quartos mais escuros em santuários de luz.